Pessoal, bom dia, tudo bem? Agora nós vamos realizar a correção de calor e temperatura, apostila 2, capítulo 2, tá? Aí eu quero que vocês abram lá na página número 23, tá bom? Que foi o que a gente estava fazendo aí. Então eu vou ler as perguntas e vou fazendo as respostas, tá? Aí se vocês tiverem dúvida, depois a gente tira lá no Zoom essas dúvidas aí, tá bom? Então, primeira pergunta, responda as questões. O que acontece com a temperatura de um café quente e de um refrigerante gelado quando são deixados sobre uma mesa? Justifique a sua resposta. Lembre-se, não existe só sim ou não. Eu tenho sempre que fazer uma justificativa plausível, tá? Então, a temperatura do café, ela diminui, porque ele cede o calor para o ambiente. E a temperatura do refrigerante, ela aumenta, porque ela recebe o calor desse ambiente, tá? Deu para entender? Na letra B, para medir a temperatura do corpo, colocamos um termômetro sobre a axila, ou sobre a língua. Por que é necessário aguardar alguns minutos antes de fazer essa leitura? É necessário aguardar alguns minutos, cerca de em torno de 4 minutos, para que o termômetro entre em equilíbrio térmico com o corpo. Ou seja, porque pode haver uma oscilação entre a temperatura do corpo e a temperatura do termômetro. Então, para que haja um equilíbrio, uma estabilização aí em torno de 4 minutos, e aí, posterior a isso, a gente já tem uma concretização com relação a esses dados. Tudo bem? Espero que estejam indo bem, né? Agora vamos lá então, item C. Como que funciona o termômetro de coluna líquida, né? Esse termômetro de coluna líquida, ele funciona com base na dilatação de um líquido. Ou seja, o termômetro, ele troca de calor com o corpo. Aí ele acaba ganhando ou perdendo esse calor para ele. O líquido, ele se dilata ou ele se contrai proporcionalmente, ou seja, ele move-se em relação à escala da temperatura, o que permite que essa leitura seja realizada. Fechou? Tudo bem? Na pergunta número 2, leia as frases a seguir e reescreva o que estiverem incorretas, tá? Então, na pergunta 2, a letra A. Na letra A ele diz assim: calor é a energia térmica contida nos corpos. Calor é a energia térmica em trânsito, vírgula, que flui do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura. Tá bom? Letra B. A temperatura é a medida do calor de um corpo. A temperatura é a medida da agitação térmica das partículas de um corpo. C. O termômetro é um instrumento que associa a energia térmica de um corpo a um valor de temperatura. Ok, tá certinho, não precisa implementar nada aí, tá? E letra D. Quando um corpo recebe calor, sua temperatura sempre aumenta? Quando um corpo recebe calor, a sua temperatura pode aumentar ou ela pode mudar de estado físico também. Tá? Então essa seria as respostas que eu aguardaria por parte de vocês aí, tá bom? Agora nós vamos lá para a página número 24. Lá na página número 24 ele diz assim, né? Pergunta 3. As temperaturas de fusão e de ebulição do mercúrio são respectivamente menos 39 graus Celsius e 357 graus Celsius. Esse amplo intervalo representa alguma vantagem para a utilização do mercúrio como material líquido do bulbo de um termômetro? Justifica a sua resposta. Então, na realidade, como as temperaturas da fusão e da ebulição do mercúrio, elas correspondem a um grande intervalo, ele se mantém no estado líquido, na maioria das situações do cotidiano, permitindo aí a medição dessa temperatura. Tudo bem? Número 4. Qual é a relação entre a temperatura de um corpo e a energia cinética das moléculas que a compõem, né?
Então a gente pode pensar o que aí, né, de uma maneira geral? De que quanto maior a energia cinética das moléculas, maior é a temperatura desse corpo. Tá bom? Na pergunta 5, ele diz assim: alguns termômetros, como o da fotografia ao lado, que vocês estão vendo aí na página aí, número 24, né? Informam a temperatura tanto em Celsius quanto em Fahrenheit. Isso significa que a variação de temperatura de 1 grau Celsius, ela corresponde a 1 Fahrenheit. Justifica a sua resposta. Então, a resposta é não. Tá? Não por quê? Porque como a roupa, ela não tem... falei errado. Eu estava respondendo a outra pergunta. A resposta é não. Porque o intervalo de 0 graus Celsius a 100 graus Celsius, eles correspondem a um intervalo de 32 Fahrenheit a 212 Fahrenheit, ou seja, 180 graus de diferença aí, de Fahrenheit aí, tá? Assim, sendo assim, essa variação de 1 grau Celsius, ela corresponde à variação de 1,8 Fahrenheit, tá bom? Tudo bem? Eu não vou me pegar muito nessa parte de cálculo com vocês, que eu acho que não é necessário, para não complicar a cabecinha de vocês, tá? Mas acho que deu para entender. Nos dias frios, é comum ouvirmos conselhos para usar roupas grossas, pois elas esquentam mais. As roupas transferem calor para o corpo? Explique sua resposta. Não. Como a roupa não tem nenhum mecanismo que a faça esquentar, a sua temperatura geralmente ela é menor do que a do corpo. Consequentemente, ela recebe calor do corpo. Ocorre que tecidos grossos, né, como a lã, são bons isolantes térmicos. E com isso eles acabam dificultando a perda de calor para o meio ambiente, né? Do meio interno para o meio externo, ok? 7ª pergunta. Descreva as trocas de calor que ocorrem em um em um copo de suco com gelo deixado sobre a mesa em um dia quente, né? Então essa pergunta seria assim, a gente poderia pensar assim: com o passar do tempo, esse copo ele vai acabar contendo o suco em uma temperatura ambiente e um pouco mais diluído por causa do derretimento desse gelo. Então as trocas de calor ocorrem nesse caso, né? Então quais os tipos que a gente poderia citar aí que ocorrem nesse caso? O suco transfere o calor para o gelo e acaba se resfriando. O gelo recebe o calor do suco e do ambiente, com isso ele acaba se derretendo, né? E o suco recebe o calor do ambiente e com isso ele acaba esquentando, tá? Então são essas 3 proposições aí que podem ocorrer aí de uma maneira geral, tá bom? Então agora nós vamos lá para a página número 25, né? Nós estamos encerrando. Então nessa parte era a ciência na prática, né? Ele falava sobre as teorias para o calor, né? Então qual seria a resposta correta visando esse questionamento diante do texto que ele passou para nós? A dilatação, ela é o aumento das dimensões dos corpos quando aquecidos. Ou seja, por meio da teoria do calórico, esse fenômeno, né, do valor calórico, esse fenômeno ele poderia ser explicado pelo ganho de calor, né? Pelo ganho do valor calórico em si durante o aquecimento. Ou seja, o fluido ocuparia os espaços no interior do corpo. E com isso ele aumentaria a sua dimensão. Tá bom? Ok? Então fechamos a apostila, né, aí presente. Tá bom? Tudo de bom para vocês. E vamos agora para a próxima parte.